Ele um pouco. Pronto, agora sim. Boa tarde com todos. Boa tarde, Camila, Tamires. Boa tarde. Hoje temos a defesa da Tamires Cunico. Ela vai defender a monografia do curso de Engenharia Ambiental e Urbana. E temos a Camila como convidada para avaliação na banca. E Tamires, daqui a pouquinho eu vou passar para você começar a apresentação. Você tem 30 minutos, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vamos a tentar seguir esse período para você passar a apresentação, tá bom, Tamires? Pode Tá bom. compartilhar agora. Enquanto ela vai compartilhando, se a gente consegue, vamos lá. Pronto? Ela Pode já ir. está. Tá, a gente consegue se visualizar. Camila, tá tudo certo para você? Tudo certo. Então, é isso, Tamires. Então, vamos dar início. Eu vou tirar aqui a câmera para que não. Talvez às vezes fica muito pesado e fica travando, né? Então, eu vou tirar, mas a gente está aqui prestando atenção a você, tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. Tá. Então, eu vou apresentar o trabalho de graduação com o tema na análise das características térmicas e ilhas de calor no campus universitário da UFBC em Santo André, São Paulo. A gente teve que, a partir da Revolução Industrial, teve um crescimento acelerado das cidades e, com isso, o aumento da urbanização, que também trouxe mudanças significativas no espaço geográfico e no uso e ocupação do solo, o que alterou o microclima de alguns ambientes por conta da substituição das áreas verdes por áreas construídas e por edifícios altos. Com isso, o fenômeno que ficou mais evidente das alterações climáticas foram as ilhas de calor, que são representadas pela imagem aqui, aqui no eixo X a gente tem as áreas, né? E no eixo Y as temperaturas, então a gente percebe que o comportamento da temperatura é diferente se comparado o centro da cidade com a área rural. Algumas das consequências da ilha de calor é que ela pode ter impacto também para a saúde, casos mais graves, além do desconforto térmico. Ela, em alguns casos, pode causar risco à saúde da população e até mortalidade. Isso porque o estresse térmico causa algumas mudanças no metabolismo, como a dilatação e contração dos vasos sanguíneos, o aumento e a diminuição do pulso cardíaco, suor, tiritar, eriçar de pelos e outros efeitos. Por isso, a gente sabe que as grandes construções e estruturas urbanas, como shoppings, prédios e universidades, em algumas regiões, podem criar essas ilhas de calor que possuem características térmicas diferenciadas dentro da construção. E, portanto, a criação de uma universidade grande, que nem a UFABC, na região urbana de Santo André, que possui uma extensa área construída e verticalizada, pode contribuir para que esse fenômeno ocorra, principalmente porque a UFABC ela é feita de um material impermeável e estanque que absorve e retém a radiação solar e o calor. Por isso, se faz necessário o estudo das ilhas de calor presentes dentro do campus e para a gente entender essa ilha de calor intraurbana e as características e intensidade delas, até para possibilitar uma mitigação. Por conta disso, o objetivo do trabalho é identificar essas características térmicas e as ilhas de calor intraurbanas, que são formadas dentro do campus de Santo André, de maneira que a gente possa compreender como esse fenômeno funciona, como ele está relacionado com a construção e o impacto dele na vida de quem frequenta a UFABC diariamente. Só para a gente entender a nossa área de estudo,
A UFABC fica na região metropolitana de São Paulo, na cidade de Santo André, no bairro de Santa Terezinha, que é um bairro majoritariamente de domiciliar, e a gente tem algumas construções grandes próximas. Aqui do lado, aqui fica o UFABC, aqui do lado a gente tem uma loja de material de construção, o Carrefour do outro lado, um pouco para frente a gente tem o Sans Club, o Gran Plaza Shopping também fica próximo, tem o trem e uma estação de ônibus por aqui por baixo também, fica próximo do Gran Plaza. A gente tem duas indústrias, então tem a Ródia, que fica um pouco aqui para baixo, que não aparece no mapa, e o polo petroquímico para cima, cerca de 6 quilômetros da UFABC. Mas também a gente tem alguns parques próximos, o Parque Celso Daniel, o Parque Itaipava aqui, e aqui para cima a gente tem o Parque Cidade dos Meninos, que também não apareceu no mapa. E a universidade também fica localizada na várzea do rio Tamanduateí. Observando dentro do campus, a gente tem, como mencionado, que a universidade quase não tem área de vegetação e ela é feita de um material cinza. Considerando a disposição dos blocos, a gente tem o centro esportivo, as torres 1, 2 e 3 do bloco A e o bloco B, que são bem próximos. Esse é o bloco C, sendo aqui no canto a biblioteca e aqui os auditórios que estão sendo reformados, ainda não foram abertos, o restaurante universitário e o bloco L. Para a metodologia para obtenção dos dados foram utilizados 2 sensores da marca Robo. Esse é o MX2301. Ele foi utilizado tanto para o ciclo diurno quanto para o transecto móvel. E o U23001, ele foi utilizado só para o ciclo diurno. Eles medem, a gente obteve a partir deles, né, a temperatura do ar, o ponto de orvalho e a umidade relativa. Como metodologia utilizadas, nós tivemos 3. A primeira foi a identificação do meio físico. A segunda foi a identificação das características térmicas e umidade. E para essa metodologia, nós utilizamos o transecto móvel, as medidas fixas e o método de Yoke. E a terceira metodologia foi o conforto térmico. Então, para o mapeamento e identificação do meio físico, foi utilizada uma adaptação da metodologia de Ferreira, de 2014, que consistiu em identificar algumas áreas potencialmente mais quentes, em função da disposição, morfologia, geometria e a estrutura do campus. Essas formas interferem no potencial térmico. Então, para isso foram determinados alguns parâmetros, sendo eles a massa construída, o albedo, a emissividade, as áreas verdes, água e a taxa de impermeabilização. Para cada parâmetro foi atribuída uma variável e para cada variável foi atribuído um peso de 1 a 5, sendo 5 o peso que tem o maior potencial térmico, ou seja, que tem a maior capacidade de reter a radiação solar e o calor, e o peso 1 é o que tem o menor potencial térmico. Aqui, só para explicar o da água, quando a gente considera um buffer de 50 metros, a gente considera que o ponto estudado, né, que está sendo verificado, ele está no máximo 50 metros de algum corpo d'água. E para a área construída, significa que não tem nenhum corpo d'água próximo. Então, após esses 50 metros, a gente já considera como uma área construída. Então, a metodologia do transecto móvel, ela consiste em fazer algumas medições em um percurso previamente determinado. Ele foi realizado utilizando o termohigrômetro nos espaços abertos e nas áreas próximas à universidade, então nas ruas laterais.
Para obter essas medições, a gente fez nesses pontos, e as coordenadas dos pontos que estão na figura, elas foram obtidas através do GetGel Coordinators, que é um aplicativo para celular, e os dados foram obtidos a cada 30 segundos. Foram realizados 4 transectos, apenas por conta da pandemia não deu para fazer mais, então foram 2 no dia 6 de março, um às 2 horas e o outro às 6, e 2 no dia 13 de março, nos mesmos horários. A gente escolheu esses horários pelos seguintes critérios, né? A gente tem que, entre o meio-dia e as 4 horas, é quando a gente tem o maior pico de calor. Então, entende-se que as 2 horas é um desses, tá entre esse horário, então a gente tem mais radiação, é um dos horários mais quentes do dia, por isso que foi escolhido esse horário. E às 6 horas a gente já está mais próximo do pôr do sol, então já tem menos, a temperatura já está baixando um pouquinho, tem menos radiação solar, mas em compensação as superfícies já estão emitindo, né, dissipando o calor que foi absorvido. Para as medidas fixas, foram realizados 6 experimentos, nos quais foram fixados os termohigrômetros em pontos específicos do campus e foram obtidos dados em períodos de 5 a 7 dias, com as medições acontecendo a cada 15 minutos. Para a gente obter o ciclo diurno, foi calculada a média horária da temperatura do ar, do ponto de orvalho e da umidade relativa. Dentre os 6 experimentos, a gente teve 3 no verão, sendo o experimento 1, o 5 e o 6, o experimento 2 no outono e o experimento 3 e o 4 na primavera. Não foi feito experimento no inverno por conta do início da pandemia. Então, para o primeiro experimento, foi escolhido os pontos próximos à quadra, à piscina e ao bloco L, e também no estacionamento, próximo à portaria 7, que fica na Rua Oratório. A partir do experimento 2, a gente tinha disponível apenas 3 termohigrômetros, porque um deles estava sendo utilizado em São Bernardo. E também por conta da pandemia e da criação do hospital de campanha do campus, a gente não podia mais colocar os termohigrômetros na quadra e na piscina. Então, nós mudamos os pontos, repetimos o ponto do estacionamento, fizemos também na área de vegetação que fica em frente ao restaurante universitário e na área aberta entre o bloco A e a biblioteca. O experimento 3 nós fizemos próximo ao bloco L, no estacionamento numa área mais central, próximo à passarela, e numa área de vegetação um pouco mais densa que fica próximo à portaria da Rua Oratório. O experimento 4 foi novamente próximo ao bloco L, e para obter dados de regiões que ficam próximas a corpos d'água, nós colocamos os outros 2 termohigrômetros na rampa, entre o bloco A e o bloco B. Um deles ficou perto do espelho d'água, embaixo da torre 3, e o outro no início da rampa, próximo ao tamanho ATI. O experimento 5 foi feito nas 2 áreas de vegetação, então em frente ao restaurante e próximo à portaria, e na área aberta, entre o bloco A e a biblioteca. E o último experimento foi na região central do estacionamento, na área mais densa de vegetação, próximo à portaria, e na área aberta, entre o bloco A e a biblioteca. Para a gente ter uma visualização melhor dos pontos, né, que eles foram colocados, essa é o estacionamento, próximo à portaria 7. Aqui é a área próxima ao bloco L. Aqui é próximo às piscinas. Próximo à quadra. A área de vegetação em frente ao RU. A área aberta entre o bloco A e a biblioteca. Na rampa, próximo ao espelho d'água. Na rampa próximo ao tamanho ATI. A área de vegetação mais densa, próxima à portaria. E a área mais central do estacionamento, que fica próximo à passarela.
Também para a identificação das características térmicas e umidade, foram utilizadas duas equações de Oke, de 1988. A primeira equação ela é referente à ilha de calor atmosférica e ela calcula a diferença entre a temperatura da área urbana e a temperatura da área rural. Como o nosso estudo está localizado só na área urbana, nós não temos uma área rural, porém nós temos alguns locais que têm características térmicas mais frias, né, menos quentes, na verdade, do que outros. Nós adaptamos esse modelo para fazer a diferença entre essa área menos quente para as áreas mais quentes. Então, a gente obteve um dado da intensidade das ilhas de calor intraurbanas. E a segunda equação, ela ela calcula a influência que a geometria urbana tem nas ilhas de calor e ela relaciona a diferença de temperatura máxima que pode ter nesse local com a altura média dos prédios e a distância entre eles. Por fim, para a metodologia do cálculo do conforto térmico, foram calculados dois índices. O índice de temperatura e umidade de Barbirato, de 2007, ele relaciona esse índice com a temperatura do ar e a umidade relativa, e ele é classificado em 3 níveis: o confortável, levemente desconfortável e extremamente desconfortável. E o índice de desconforto humano, o IDH, de Ono e Kawamura, de 91, que relaciona a temperatura do ar com o ponto de orvalho. E tem 5 classificações, chamadas de efeitos, sendo estresse devido ao calor, desconfortável devido ao calor, confortável, desconfortável devido ao frio e estresse devido ao frio. Então, como resultado para o mapeamento da identificação do meio físico, nós obtivemos esse mapa. Ele foi, para a obtenção dele, foram utilizados os mesmos pontos que a gente obteve as coordenadas pelo GEDGEL Coordinates no transecto móvel. E para cada ponto foi determinado pela régua do Google Earth uma área em volta dele de aproximadamente 50 metros, e dentro dessa área foi observado os parâmetros determinados na metodologia. Com base nessa observação foram determinados os pesos para cada um deles. Em seguida foi feita uma média dos pesos para obter um peso total, e esses dados foram georreferenciados no QGIS e foi obtido esse mapa. Então, nós temos que as áreas mais quentes aqui são essa área entre a piscina e a quadra, a área do estacionamento e essa área do bloco L, principalmente esta parte. Isso porque, principalmente, todas as áreas, na verdade, elas estão longe de vegetação. Elas são de material cinza, né? Então, considerado asfalto, que classifica como peso 5 para o albedo e para a emissividade. Também não está próximo de corpos d'água e, considerando principalmente o bloco L, tem uma densa massa construída. Então, foi classificado no peso 5 para praticamente todos os parâmetros, e o que obteve como área mais quente. Para as áreas menos quentes, nós obtivemos essa região em frente ao bloco B e toda a região arborizada, então aqui em frente ao RU e próximo à portaria 7. Considerando essa área, isso se deu porque a gente tem uma densa vegetação, então, além da área verde, nós consideramos o albedo e a emissividade como peso 1, e não tem, a massa construída também é baixa nessa região, e essa região aqui, apesar de ela não ter árvores, né, ela é composta de grama, então para o albedo e emissividade também ficou 1, e ela está próxima a corpos d'água, então porque tem um espelho d'água aqui próximo. Então também foi considerada com peso 1. Para o transecto móvel,
nós obtivemos que os pontos oscilaram mais ou menos entre 26,76 e 26,51 graus. Então, tivemos uma diferença de 2,75 graus para a temperatura. E a umidade, ela oscilou entre 56% e 63%, com uma diferença de 7%. A área mais quente foi essa região entre a quadra e a piscina. Isso porque ela é composta de um material cinza, e principalmente essa região aqui próxima à piscina, a gente tem os alambrados da quadra, que são feitos de arame galvanizado, e eles esquentam, têm maior capacidade de esquentar. As áreas menos quentes encontradas foi a região aqui, nesse corredor, próximo entre o Bloco B e o Carrefour. Além dessa área na Rua Abolição, até a esquina com a Santa Terezinha, aqui na entrada de pedestre. Toda essa rua, ela é composta, ela tem uma fileira de árvores, e ela também fica sobre a sombra dos prédios aqui, o que contribui para que a temperatura seja mais baixa. As umidades, elas foram inversamente proporcionais, né, à temperatura, então os locais em que a umidade foi mais alta, a temperatura foi mais baixa. Para o segundo transecto móvel, que foi realizado no dia 6 de março também, é o mesmo dia do primeiro, só que às 6 horas da tarde, nós obtivemos uma diferença de temperatura de 2,66 graus, variando entre 21,66 e 19 graus. As áreas mais quentes foi essa região aqui, entre o Bloco B e o Carrefour, e alguns pontos também, chegando próximo de 21 graus, aqui na Rua Oratório. Então, essa região foi por conta da proximidade dos prédios. A gente tem o Bloco B muito próximo ao Carrefour, o que faz com que o calor retido ali encontre um pouco mais de dificuldade para se dissipar. E a região da Rua Oratório, geralmente nesse horário se forma trânsito, então o excesso de carros também contribui para a temperatura. E a área de menor temperatura foi a região do estacionamento, que pode ser explicado por dois fatores. Um deles é o sombreamento que os blocos A e B fazem na região, e o fato de ser uma área aberta, então o calor pode se dissipar mais rapidamente. A gente pode perceber, se comparado com o transecto da tarde, que essa região no transecto das duas foi a área menos quente. Já para esse transecto das 6 foi a mais quente. Esse transecto foi realizado no dia 13, no mesmo horário do primeiro, às 2 horas. E a gente obteve que a área mais quente, assim como para o primeiro, foi essa área entre a piscina e a quadra. Teve um ponto aqui também fora, próximo à entrada de pedestre embaixo da Torre do Relógio. Essa área aqui do bloco, entre o Bloco B e o Carrefour, também foi a área menos quente. Então, o transecto 3 foi similar ao transecto 1, que foram os dois realizados no horário da tarde, às 2 horas. Só que ele apresentou uma diferença de temperatura maior, de 3,56 graus, porque estava mais quente no dia, e a umidade relativa dele teve uma diferença de mais ou menos 9,41 graus. Para o quarto transecto móvel, que foi realizado no dia 13 de março também, só que às 6 horas, ocorreu uma queda de temperatura, então estava ventando forte, estava com uma leve garoa, então as temperaturas caíram consideravelmente e variaram entre 23 graus e 21,5, uma variação de 1,5 grau.
E a umidade foi mais alta também, entre 85,5% e 78,7%. Nós tivemos uma variação aqui, com pontos que se apresentaram como os menos quentes, mas em geral esse corredor que nós temos entre o bloco B e o Carrefour novamente se apresentou como o ponto mais quente, além da Rua Oratório. E a área do estacionamento novamente foi a área menos quente. Então, ela foi o último transecto também foi similar ao transecto 2, que foi realizado no mesmo horário, porém uma semana antes. Ainda para a identificação das características térmicas, nós obtivemos os ciclos diurnos. Como foi mencionado na metodologia, foram realizados 6 experimentos, mas por conta do tempo que a gente tem para a defesa, eu vou apresentar o resultado de 4. Então, é possível observar aqui pelo gráfico que o estacionamento foi a área menos quente, enquanto que a quadra e o bloco L se apresentaram mais quentes. Nós tivemos aqui no dia 21 de março uma queda brusca de temperatura, porque, de acordo com o CPTEC, nós tivemos núcleos convectivos de chuva em todo o estado de São Paulo e um cavado que foi relacionado a um sistema frontal de superfície. Por isso que caiu a temperatura, e por conta dessa queda de temperatura, a temperatura das áreas ficaram mais próximas se comparado aos dias que nós temos pico de calor, né? Para a diferença de temperatura entre o ponto menos quente, que foi o estacionamento, e o bloco L, nós tivemos uma variação entre 6,56 graus no dia 18, que foi o dia mais quente, às 5 horas da tarde, se comparado ao bloco L. E a menor diferença de temperatura encontrada, o menor ΔT, foi de 1,91 graus no dia 20 de março, comparado à piscina. No segundo experimento, nós obtivemos que o bloco A, que é a área aberta entre o bloco A e a biblioteca, foi a área mais quente, visivelmente. Foi uma grande diferença. E a área menos quente foi a área arborizada, que foi a área arborizada em frente ao restaurante universitário. Nós também tivemos uma queda de temperatura aqui no dia 31, que, de acordo com o CPTEC, ocorreu por conta de um deslocamento de um sistema frontal de forma oceânica na região sudeste, o que causou alterações, né, na condição climática, causando chuva fraca e queda de temperatura. E aí as temperaturas também ficam mais próximas. Apenas a área aberta entre o bloco A e a biblioteca para os dias 31 de agosto e 2 de setembro que apresentaram ainda bastante diferença. Quando feito o ΔT entre as áreas e a área menos quente, que é a área arborizada, nós tivemos uma variação entre 6,16 graus no dia 28 de agosto, comparado com a área aberta, e 0,37 graus, comparado com a mesma área no dia 1º de setembro, que foi o dia menos quente. Nós também tivemos 3 ΔTs negativos, isso porque a área arborizada, que era a área considerada menos quente, durante esses horários, ela teve uma temperatura um pouco maior do que o estacionamento, que é a área que ela está sendo comparada. O quarto ciclo diurno, nós tivemos valores muito próximos, então foi mais difícil de identificar. Com certeza a torre 3 obteve as maiores temperaturas, e o Tamanduateí e o bloco L obtiveram temperaturas parecidas, mas o bloco L ainda teve temperaturas mais baixas. Considerando o ΔT, ele variou entre 0,96 no dia 15 de dezembro, às 2 horas, em comparação do bloco L com o Tamanduateí, e 5,29 no dia 16 de dezembro, de manhã, às 9 horas, comparado à torre 3.
Aqui nós tivemos delta T's bem variados, alguns foram à tarde, alguns foram de manhã. E para o último experimento apresentado, né, experimento 5, foram comparadas as duas áreas arborizadas com a área aberta. A área aberta também, novamente, claramente, ela foi a que teve uma temperatura mais alta. As duas áreas arborizadas tiveram temperaturas próximas, mas a área arborizada que fica em frente ao restaurante universitário foi a que apresentou as menores temperaturas. No dia 2 de janeiro, nós tivemos novamente uma queda de temperatura devido à atuação de um vórtice ciclônico, de acordo com o CPTEC. Os delta-T's variaram entre 0,64 no dia 4 de janeiro, em comparação entre as duas áreas arborizadas, então a que fica próxima à portaria e a de frente ao restaurante universitário, e 5,08 se comparado à área menos quente, que foi a área arborizada em frente ao restaurante, com a área aberta. Aqui nós temos a tabela, que ela foi obtida através do segundo método de Oak, né, que é da influência da geometria urbana. A altura dos blocos ela foi fornecida pela prefeitura universitária e a distância entre eles foi calculada pela régua do Google Earth, então foi entre a entrada de um bloco até o outro, calculado mais ou menos a menor distância entre um bloco e outro. Os delta-T's máximos encontrados, então, foram na área aberta, entre o bloco A e a biblioteca, que foi uma área que nós encontramos delta-T's altos também, no ciclo diurno. Acho que o maior delta-T encontrado aqui foi 6,16 graus, então ficou próximo do delta-T calculado pelo método de Oak. E a outra área foi entre o restaurante universitário e o bloco L, de 8,08 graus, que também foi uma área considerada uma das áreas com maiores temperaturas, tanto para o transecto quanto para o mapeamento do meio físico. Então, para o desconforto térmico, nós obtivemos o ITU e o IDH. É possível perceber aqui que para o dia 18 e dia 19, todas as áreas, para o ITU, todas as áreas foram classificadas no nível mais crítico de desconforto. O estacionamento aqui ficou por muito pouco, mas ainda foi classificado. E para o dia 17 e para o dia 20, só a área da quadra e a área próxima ao bloco L, que ficaram nesse nível, né, no extremamente desconfortável. Em comparação com o IDH, nós só tivemos duas áreas classificadas no nível mais crítico no dia 18. Se a gente comparar eles com os delta-T's, nós tivemos que as diferenças de temperatura entre a quadra e o bloco L com o estacionamento, que foi a área menos quente, nós tivemos uma diferença de mais ou menos 3 graus. E para a piscina, os delta-T's ficaram abaixo desses 3 graus na maioria dos dias. Comparando o delta-T com os índices, a gente percebe que para o ITU, quando a gente tem esse delta-T maior, a gente também tem as áreas classificadas no nível extremamente desconfortável. Para o segundo experimento, nós tivemos todas as áreas classificadas no nível mais extremo de desconforto, nos dias 29 e 30 de agosto. E só a área vegetada não ficou classificada, né? Nesse nível, no dia 28, para os demais dias elas ficaram, em geral, inconfortável. Comparado ao IDH, a gente teve que, para os dias que as outras áreas, que todas as áreas foram classificadas como extremamente desconfortável, nós tivemos apenas a área aberta entre o bloco A e a biblioteca, classificada em estresse devido ao calor. Então, nos delta-T's, a gente teve que, entre a área arborizada e o estacionamento, esses delta-T's variaram entre 5 e 6 graus,
E entre a área aberta e o estacionamento, ela variou entre 2,24 e 3,5. Então, quando a variação foi menor, as duas áreas observadas foram classificadas no mesmo nível de desconforto para o ITU, e para o IDH elas ficaram próximas também. Para o quarto experimento, nós tivemos quase todos os dias as áreas classificadas como extremamente desconfortável no ITU, com exceção do dia 11 de dezembro. E para o IDH, apenas a torre 3 foi classificada no nível mais crítico, então estresse devido ao calor, e apenas em 3 dias, no dia 13, 14 e 15 de dezembro. Então, novamente, as variações foram menores do ΔT, e quando a variação é menor, as áreas estão, para o ITU, elas estão classificadas no mesmo nível de desconforto. Para o último experimento, o experimento 5, nós tivemos, para o segundo dia, então dia 30 de dezembro, todas as áreas também classificadas como extremamente desconfortável. E no dia 29 de dezembro e no dia 1º de janeiro, apenas a área aberta foi classificada nesse nível no ITU. Já para o IDH, apenas a área aberta foi classificada no nível mais crítico, né, estresse devido ao calor, e só no dia 30 de dezembro. Quando a gente verifica o ΔT, nós temos que o ΔT entre as áreas arborizadas, eles foram relativamente baixos, entre 0,64 e 1,9 graus, e entre a área arborizada em frente ao RU e a área aberta, as variações foram maiores, então entre 1,5 e 5 graus Celsius. Então, nos dias que o ΔT foi maior para a área aberta, essa área também ficou classificada como extremamente desconfortável para o ITU. Então, como conclusão, nós temos que as áreas quentes elas podem mudar de acordo com o horário que elas são medidas. Isso porque depende da capacidade de retenção de calor do material avaliado e na capacidade de dissipação de calor também de onde da região, né, que nós estamos avaliando. Por exemplo, no transecto móvel, a área que foi classificada como menos quente no horário das duas, que foi entre o Bloco B e o Carrefour, ela foi classificada como a mais quente no horário das 6 horas. E para o ciclo diurno, a gente também teve essa diferença com base nos ΔTs negativos. Para os ΔTs, né, nós tivemos uma variação de 0,37 e 6,16 graus, e esses valores variaram em alguns casos. O encontrado na área aberta foi maior, e ele foi bem próximo do que nós obtivemos no modelo de Oak. As áreas abertas elas têm maior incidência, né, de raios solares, e elas são compostas por um material que retém mais o calor, e por isso elas apresentaram ΔTs maiores comparados às áreas arborizadas. Em geral, ao comparar as 3 metodologias utilizadas, então, o meio físico e as 2 metodologias de identificação das características térmicas, nós obtivemos que alguns lugares, a maioria dos lugares coincidem, como, por exemplo, o estacionamento, a região próxima ao bloco L, a região entre a quadra e a piscina. Só que nós tivemos algumas diferenças, como, por exemplo, o estacionamento, que para o meio físico ele foi classificado como uma das áreas mais quentes, mas não foi o que o ciclo diurno e o transecto móvel apresentou. Isso pode se dar porque foi uma adaptação do modelo de Ferreira e alguns parâmetros não foram calculados para esse modelo e podem ter tido interferência
para a criação do mapa. Um desses fatores, por exemplo, é o sombreamento. Com relação aos índices, nós tivemos que o IDH ele fica mais ameno, então menos áreas são classificadas como mais nos níveis mais críticos do que o ITU. E quando a gente compara os dois índices com o IDH, o ITU ele também vai mais de acordo com os delta-T's observados. Então, os delta-T's maiores também classificam as áreas no ITU no nível mais crítico, por isso que esse item é o que melhor representa o ciclo diurno. Comparando as metodologias, nós tivemos algumas áreas classificadas como mais quentes, então a área entre a quadra e a piscina, a área aberta entre os blocos A e a biblioteca e a área próxima ao bloco L, que são áreas e as áreas de vegetação, elas apresentam as menores temperaturas. Então, a sugestão para melhorar um pouco o desconforto térmico na UFABC é aumentar a quantidade de áreas verdes no campus. E para se ter alguns resultados mais precisos para futuros trabalhos, as sugestões de melhoria são realizar experimentos em diferentes estações, mais experimentos, né, inclusive no inverno, comparar mais locais em um mesmo experimento, principalmente de características diferentes, então local próximo à água, local de vegetação, aberto, com sombra, e também é possível realizar entrevista com os frequentadores da universidade. É isso. Oi, Tamires. Oi. A minha voz, você que falou e eu que fiquei. Tá bom, Tamires, obrigada. O tempo estourou, mas espero que não tenha sido problema para Camila, né? Um ano de trabalho, 100 e pouco páginas, né? Difícil você conseguir colocar em 30 minutos. Mas tudo bem, Tamires, se você quiser tomar uma aguinha aí, Tá. enquanto que a gente vai passando a conversa, a fala para a Camila. Camila, a gente já agradeceu você, a tua disponibilidade, e agora eu deixo com você para você fazer as tuas colocações, as tuas avaliações para o trabalho que a Tamires conseguiu desenvolver nesse período. Camila, é com você. Tá bem. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? Fiquei muito contente, porque, principalmente, né, a temática me interessa muito, né? Todas essas questões que impactam no meio urbano, né? E aí, em várias escalas, desde a microescala, né, até uma escala maior também. E elogiar o trabalho, né, a professora Maria como orientadora, a Tamires, que desenvolveu o trabalho. É justificável o tempo de apresentação, porque até era uma ansiedade minha, né, são muitos dados que vocês trabalharam, né, e inclusive tanto de análise de temperatura, né, de ilha de calor, quanto de conforto, e não somente de um índice, né, foram 2 índices avaliados, né, trabalharam muitos dados, né, com diferentes aí, né, variáveis, e de 2 formas, né, de tomada de dados, né, aquela primeira etapa de forma mais pontual, né, e uma segunda com 6 experimentos, e usando-se os roubos, né, de uma forma fixa. Então, eu acho que o trabalho tem muito mérito por essa questão, ele traz contribuições bem significativas, vocês conseguiram obter resultados super coerentes, né, discutiram muito bem, né, apresentaram muito bem os resultados, discutiram detalhadamente, muito bem, né, os resultados, compararam os índices, justificaram, tiveram aquele cuidado de apresentar porquê também, né, da interferência das mudanças do clima, né, do tempo,
entre essas medições, né, de um dia para o outro também, né? Então, é um trabalho, assim, que ele fica bem fechadinho, assim, né? Para quem lê ele, né, de começo até o fim, tá tudo bem embasado, tá? Então, Tamires, eu queria parabenizar, dizer que as minhas observações aqui, né, que eu trago, são com intenção de contribuir do trabalho, né, de tentar, assim, ajudar a melhorar um pouquinho, mas, né, e um pouco da minha visão também, né, da visão que eu trago, mas que, assim, no geral, ele tá muito bom, tá, o seu trabalho, você tá de parabéns, tá? Talvez eu lembre de mais alguma coisa, mas eu vou começar aqui pegando o seu trabalho, tá, do começo, e vou comentando página, tá, o número da página e alguns comentários, algumas correções, assim, mais pontuais de escrita, eu não vou comentar aqui, tá, mas estão todas no arquivo, tá, para facilitar, né, tanto essas mais pontuais, quanto esses balões de comentários que eu vou deixar, tá, então não precisa ficar preocupado aí, tá, se quiser anotar uma coisa ou outra, mas tá tudo no arquivo, que eu vou mandar para vocês, tá bom? Tá bom. E se vocês quiserem, olha aqui, na página 14, vamos ver aqui, ó, página 14, elogiar também a revisão bibliográfica, né, eu acho que você conseguiu deixá-la bem completa, de acordo com o que foi trabalhado, tá bom? Deixa eu minimizar aqui, ó, Obrigada. vamos lá, então. Na página 14, Tamires, tem um parágrafo aqui, né? Como citado anteriormente, grandes construções e estruturas urbanas, como shoppings, prédios e universidades, em determinadas regiões, criam pequenas ilhas de calor dentro das construções. Aí, assim, é uma sugestão, tá? De texto mesmo, né? Eu acho que ficaria mais adequado. Alteram o microclima, criando pequenas ilhas de calor dentro de entre suas construções. Por quê? Dentro de suas construções, pode acabar gerando alguma insegurança por parte do leitor de se tratar de um ambiente interno, tá? E eu acho que não foi essa a intenção na hora da escrita, né, no trabalho. Então, acho que entre as construções, as edificações, né, que é o que foi analisado mesmo, acho que ficaria mais adequado, tá? Tá bom. E o que eu expliquei, né? Pois as alterações de temperatura no interior das construções, né, advêm de outras influências, como fatores além da ilha de calor, né? Como a propriedade dos materiais de vedação, inércia térmica, ventilação cruzada no interior dos ambientes, né? Dentre outros, tá? Na página 18, agora. Então, Tamires, você colocou aqui 2 gráficos, né, de Morris e Simons, 2000. E aí o que eu queria pedir para você é para editar esses gráficos e traduzir né, do inglês para o português, tá? Já que o texto está em português, que aí facilita, né? Você entra com o próprio texto, né, do Word, insere por cima, né? O edita em outro programa e depois importa de novo, tá? E embaixo você pode colocar fonte adaptado de, né, Morris e Simons, tá? Porque vai se tornar, né, uma figura traduzida. E, além disso, na hora da tradução, né, alterar esse eixo Y, né, substituindo o ponto pela vírgula, porque no Brasil a gente utiliza a vírgula como um separador, né, dos decimais, tá? Tá bom.
E o que você tiver dúvida também pode me interromper também, tá, Tamires? Agora, a próxima anotação, na página 26. Tá, aqui, olha, na página 26. É o penúltimo parágrafo. O pavimento fresco também pode ser uma opção. Esse tipo de pavimento possui uma refletância solar de 25% ou mais, o que significa que são mais claros, né, em tons de cinza. Eu acho que foi exatamente dessa forma a consulta na referência, não, ou traz um detalhe maior do quanto que seria esse mais de 25%. Você se lembra, Tamires? Eu acho que ele não menciona, estava assim na referência. Ah, já estava. É que, assim, pareceu um pouco vago, né? Porque, às vezes, 25% de refletância pode parecer, para quem lê, né, assim, uma representação de cor média, né? De média refletância, né? Então, é só uma dúvida mesmo minha que surgiu, né? Será que teria maior detalhamento nessa variação aqui, desse valor? A página 29. Aqui nós começamos agora em metodologia, né? Então, você comenta aqui dos dados, né, da obtenção dos dados, dos roubos, né, que foram utilizados. E aí é uma questão, tá? Na verdade, é uma dúvida que eu tive aí lendo o texto. E eu queria te fazer essa pergunta. Como exatamente foram obtidos os dados das medições pontuais, Tamires? Porque esse modelo MX 2301, ele não tem visor, né? Ele não tem display. E aí eu queria saber, assim, se você anotou o horário, como que fez na hora de descarregar os dados, para relacionar o valor referente àquele ponto que foi espacializado no Tá. mapa. O roubo, quando a gente puxa, ele é conectado por Bluetooth no celular, e aí a gente puxa os dados dele no Bluetooth, né? Tá. Para o celular. Quando a gente baixa, ele tem o horário certinho que foi feita a medição. E aí, ao mesmo tempo, enquanto a gente estava fazendo o transecto e parando em cada ponto, eu fui obtendo os dados da coordenada geográfica. E quando a gente coloca lá para obter esse dado, ele também ele puxa junto também o horário. E aí eu fiz a relação do horário em que a coordenada foi selecionada com o horário do roubo. Tá, mas aí você, assim, você parava num determinado ponto e esperava um tempo ou era já instantâneo essa medição? Porque são muitos pontos, né? São. Medidos. Eu esperava um pouquinho para ele fazer a medida, mas geralmente, como ele estava de 30 em 30 segundos, ficava o horário próximo, assim. Mas para não correr o risco da gente mudar de ponto entre esses 30 segundos, eu esperava um pouco. Para dar aquele horário exato. Uhum. Ah, entendi. Eu vou sugerir aqui, tá? Que essa explicação que você me deu, que comente uma frase ou em duas frases para ficar um pouquinho mais fácil de entender como foi essa obtenção desses dados. Porque quando a gente trabalha com o roubo, né, naquelas medidas diárias, né, dos ciclos, né, diurnos, a gente já sabe que ele tem uma memória e a gente vai descarregar e a gente tem toda a curva, né, daqueles dias. Então fica um pouco mais fácil, né, de compreender. Tudo bem? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Página seguinte, a página 30. Só comentar aqui, né? Tem um parágrafo logo abaixo da tabela 1, né? Que você começa falando, segundo Ferreira, 2014,
eu vejo que você tem algumas citações dentro do capítulo de métodos, né, que embasam um método que você está utilizando. Mas, assim, eu aconselharia, quando for parágrafo, frases assim, né, de colocação de um conteúdo, né, como é esse parágrafo, né, ó, as características da disposição, morfologia, geometria, estrutura e formas urbanas interferem na hipótese de potencial térmico, sendo importantes na definição e interferência das temperaturas no ambiente urbano. Eu acho que seria mais adequado puxar esse parágrafo para o capítulo de revisão bibliográfica, tá? E aí, sempre que você precisar referenciar, pelo menos ele já está colocado ali, em cima, né, na revisão. Então, não tem problema, não teria problema você, né, puxar do capítulo do método e mencionar a Ferreira, né, por exemplo. Tá? É uma sugestão para a gente não misturar o que pertence ao capítulo de revisão, né, de base, né, teórica, e o que de fato você vai utilizar e vai aplicar na sua pesquisa, tá? É questão só de organização mesmo. Na página 32, Tamires, então, aí, você tem o tópico 3.3.2.1, tá? Transectos móveis. Eu vou comentar aqui, quando eu leio, né, quando eu li transectos móveis, eu passei a ler o trabalho com uma determinada expectativa e não foi o que aconteceu, tá? Porque em conforto térmico urbano, né, em conforto ambiental urbano, geralmente a gente vê o uso de transectos móveis como uma forma de se obter dados numa linha de percurso, né, por exemplo, comparar dados de um eixo de uma avenida X, determinada, né, avenida, em relação a outra avenida que fica perpendicular, por exemplo. Né? Não precisa ser exatamente um percurso linear, mas, assim, esse percurso, ele é espacializado no mapa. Não sei se deu para compreender, né? E, às vezes, até a gente mostra em perfil mesmo, sabe? Em perfil urbano, né? A variação de dados de temperatura. E o que você fez foi a coleta de várias medidas, né, de temperatura, umidade do ar, de forma pontual. Então, o seu mapa traz vários pontos de coleta, mas não existe uma ligação entre eles, entendeu? Não existe aquele percurso, aquele determinado percurso. Eu recomendo aqui, né, que vocês substituam por, de repente, o termo, né, transectos móveis, por pontos de medição instantânea, ou, não sei, algum outro termo, tá? Não alteraria em nada, né, o conteúdo do trabalho, mas seria só uma questão de uso do termo mesmo, tá? Aqui tá, ao longo de um percurso, né, que você cita Krebs, né, 1989, né, que fala que o transecto móvel consiste em fazer medições ao longo de um percurso previamente determinado, né, então, assim, nem se previamente determinado eu não enxergo no mapa, tá, eles são pontos espalhados, né. E outra questão que eu já queria adiantar, né, quando você fala, fizemos 4 transectos, na verdade, no meu entendimento, como os pontos eles estão nos mesmos lugares, né, nas mesmas localidades, o que muda é o horário. Então, se considerado, né, a característica do transecto, seria o mesmo transecto, mas para diferentes horários, entendeu? Não seriam 4 transectos diferentes. O transecto diferente, por exemplo, seria medidas, 10, 20 medidas num percurso de uma rua, né? E outro transecto seria a rua paralela ou a rua perpendicular, ou, por exemplo,
o transecto que começa do centro de um parque e vai até 5 quarteirões além, né? Um outro exemplo, tá? E no texto eu brifei a partir daí, né? Quando eu fui encontrando os termos para te ajudar aí na revisão, tá? Mas pode ter acabado passando algum, tá? Então, assim, eu queria até colocar aqui, né? Que assim, que eu costumo reparar em pesquisas, né? Mas eu acho que você, professora Maria, podem conversar para ver se concordam mesmo com essa minha recomendação para o trabalho, tá? Tá bom. O mapa da página 33 tá aqui. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. É a mesma questão, né? Que é a figura que você apresenta os pontos, né, da medição espalhados no campus. Tá? Essa mesma questão que eu comentei, que eu havia comentado. Ah, Tamires, e aí a gente vai para medidas fixas, né? Que foram feitos pelos roubos, né? Nos 6 experimentos, né? Você coloca aqui, no segundo parágrafo, né, desse tópico 3.3.2.2, medidas fixas, né, a região, né, as áreas, né, que você mediu, né, que foram a região das quadras esportivas, a piscina, o bloco L e o estacionamento. Eu senti falta de um mapa com zoom, sabe, assim, uma ampliação da área do campus, e identificando essas sub-áreas, né, essas áreas menores. Então, acredito que não seja uma coisa que tem muito trabalho, eu sei que você fez, né, você mostrou lá em resultados, mas quando a gente está lendo a metodologia, a gente sente, né, essa falta, ela está já começando a detalhar, né, esmiuçar onde que foram instalados os equipamentos, né? De repente você amplia, né, essa foto aérea mesmo e coloca, né, os pontos em que você instalou, né, nesses experimentos, tá, os equipamentos. Eu sei que você colocou lá para o final do trabalho as fotos, né, eu achei bem interessante, achei importante, mas eu acho que a gente conhece o campus, né, para quem está lendo e não conhece, a foto é legal para a gente pegar a característica, né, do local, só que é importante também essa visão de cima, né, dessa localização. Tá, aí tem uma sugestão minha, que aqui nós estamos na página 33, né? Na página 35, né, é a mesma recomendação, mas em relação a essa tabela, né, que a gente tem a tabela, a gente se pontua, né, os locais de cada experimento, aí fica aquela curiosidade, né, exatamente onde estão esses pontos. Então, esse mapa que eu estou sugerindo, poderia estar aí, né, próximo dessa tabela, 3, de repente. Para Tá bom? facilitar a visualização, né? Isso, aí o leitor, ele tá vendo a tabela, né, e aí ele já vai consultando ali, né, no mapa e já vai memorizando o que você tem intenção de comparar, né? Qual que é a distância de um ponto em relação ao outro, quais as diferenças dessas características que você comenta no texto. Na página 36, então, aqui essa parte, eu achei que ficou um pouquinho confuso para o leitor compreender se você está mencionando coisas importantes ou se de fato você vai utilizá-las no teu trabalho, né? Fica parecendo uma citação. Então, aqui, esse parágrafo, né? Logo abaixo da equação 1 do ΔT, você comenta, né, sobre o T, né, rural,
que seriam locais com características térmicas mais frias, né? Mas ainda fica bem vago, assim, qual é esse local, né? Talvez deixar mais claro isso já na metodologia, se bem que eu sei que isso é uma escolha que dependia da obtenção dos resultados, né? Para vocês também conseguirem selecionar a coluna, né? Por exemplo, a área arborizada, que foi aqui vocês tiveram menor temperatura para poder comparar com os outros locais, né? Mas eu não sei, depois que eu li o trabalho todo, eu compreendi. É que só na linearidade, né, do texto, é um ponto que você fica assim, tá, mas ela comentou, mas exatamente qual vai ser esse ponto, né? E ele muda, né, em cada experimento, como que vai ser? Fica um pouquinho de insegurança. Esse outro parágrafo, que começa assim, identificação de ilhas de calor, e no final você fecha com Simeão, Scopel, 2016, eu acho que ele fica melhor na revisão bibliográfica, tá? Porque ele é bem citação mesmo. E aí, temos a equação de Oake, que também né, mesma questão, né? Ele é um parágrafo que tem mais cara de revisão bibliográfica do que de método, né? Aqui, de início, até tinha colocado para você transferir para revisão, quando lá no final eu me dei conta que você acabou utilizando, né? Então, você pode manter, mas enfatiza que será utilizado, né, essa equação de determinado modo. Deixar um pouco mais claro. Tá? Agora vamos para a página 43. Sim, aqui você já começa com a apresentação dos seus resultados, né? E o primeiro tópico é mapeamento e identificação do meio físico. Então, eu compreendi que, de acordo, né, com os parâmetros que foram adotados, né, de pesos, você obteve um mapa de áreas com maior potencial térmico, né? E não necessariamente, isso daí é uma previsão, mas não são dados medidos, né, mensurados. E no momento que a gente lê esse último parágrafo da página 43, Tamires, quando você menciona, né, ao estacionamento, através da imagem é possível observar que as áreas próximas à piscina, ao estacionamento ao bloco L, são mais quentes do que as demais, né? Lá para baixo também tem de novo, né? Eu não sei, eu acho que por essa questão de ser uma análise baseada em pesos de características, né, morfológicas, enfim, né, por ser um resultado, né, eu acho que eu colocaria possuem maior peso, maior potencial para temperatura, né, maior potencial térmico, eu não sei. Acho que só nesse momento eu trocaria, porque confunde um pouco, né? Se o leitor não se atentar, ele vai pensar que você já está obtendo dados por sensores, tá? Aí também é só uma questão, acho que, de mudança de termo mesmo. Deixa eu ver agora, página... Deixa eu ver, eu tô com tempo ainda, né? Não queria me ceder muito. Acho que sim, tem 23 minutos, dá tempo. Tá tranquilo, Camila. Tá bom, qualquer coisa me Só se avisa, você né? tiver algum compromisso, né? Mas pelo menos a gente não, né, Não. Camila? Tá tranquilo. Tá bom, eu vou seguir aqui, falta pouco agora. Página 44. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Nesse finalzinho do... não, primeiro tem essa questão no início da página 44, Tamires,
que no 4.2, né, você comenta das duas metodologias, né, o transecto móvel e as medidas pontuais. Novamente, né, uma reflexão aí, né, talvez pontos de medição instantânea e pontos de medidas fixas fosse interessante aí para como alternativa para esse termo, tá? E aí, no final dessa página, eu acho bem interessante que todo resultado que você obtém, você tenta justificar de acordo com, né, o que você conhece do local, se é por conta da geometria urbana, do sombreamento, do horário que influenciou, né, das características físicas, né? É muito interessante isso, né? E aqui eu só tenho, acho que só assim, né, uma observação, né? Porque você coloca a questão da quadra, que ela possui, que elas são áreas, né, asfaltadas e cercadas por alambrados, né, que são compostos de fios de arames galvanizados, entrelaçados, né, e que esse material, de alguma forma, poderia reter mais calor, né, armazenar e contribuir com esse aumento de temperatura. Eu acho que sim, acho que pode ser, mas o alambrado, ele digamos que assim, o material, ele não tem tanta densidade, e ele permite ainda a presença, né, da ventilação natural. Eu acho que, além disso, daria para a gente fazer uma análise e acrescentar a questão das cores das pinturas que foram utilizadas para o piso da quadra. Porque eu não sei como está atualmente, mas quando a gente vê aquelas fotos aéreas, né, a gente percebe que essas quadras externas, elas têm uma pintura verde e um alaranjado no meio, né? Quando você pega alguns estudos de alguns artigos que fazem, né, mensuração de refletância, de albedo em diferentes cores, né, tonalidades de pintura, às vezes a gente se surpreende que nem sempre uma cor que a gente espera, né, que absorva, ela absorve mais. De repente, essas, né, cores utilizadas para as pinturas das quadras pode estar influenciando também nesses teus resultados, tá? Né, de repente esse verde, esse alaranjado, né, como a quadra tem uma área, né, considerável, pode estar armazenando mais radiação de onda curta e eliminando radiação de onda longa para o ambiente, tá? Uhum. Uma coisa assim que eu notei que eu acho que talvez valha a pena incluir aqui. Tá. Agora, a página 47. Deixa eu ver aqui. Aí é só uma questão de texto mesmo, de edição de texto, né? Você coloca aqui no segundo parágrafo, né? Quando você começa assim, observa-se pela figura 12, né? Aí lá para frente tem, devido à presença do bloco B, mas isso contribui também para que não exista uma perda radiativa muito rápida, quando comparada com as áreas abertas. Eu acho que fica mais fácil, mais simples dizer assim, ó, para que ocorra uma perda radiativa mais lenta quando comparada às áreas mais abertas. Não é a mesma coisa, né? O significado é o mesmo, né? Uhum. Mas eu acho que, não sei, assim, eu tive que ler umas 2 vezes para, né, para certificar que estava certo. Talvez se você fizer essa mudança, a sua intenção vai ser a mesma, só vai mudar, né, algumas palavras. Aqui eu anotei, né, que foi ótima a sua explicação, né, no final da página 47, né, que você fala que uma explicação pode ser a perda radiativa, que é muito mais rápida em condições de céu claro ou poucas nuvens, né, por serem áreas mais abertas, né, então todos esses detalhes do seu trabalho eu elogio muito, tá, você teve muito cuidado na análise dos seus dados. A página 52
tem alguma observação também em relação à cor. A cor cinza, né? Só para tomar um cuidado aqui na página 52, Tamires, no primeiro parágrafo, no antepenúltimo linha, né? Tá assim, né? Além disso, o local é composto majoritariamente de material impermeabilizante e de cor cinza, o que contribui para o armazenamento de calor. Depende da intensidade da cor, né, cinza, porque assim, se for um cinza mais claro, ele vai absorver menos e refletir mais. Se for um cinza mais escuro, né, então só tomar um cuidado, não sei se você pode até manter essa observação, mas será que de fato é um cinza, né, médio ou escuro que absorva mais, né, radiação, tá? Mesmo que você não altere no texto, mas eu só queria mencionar aqui para a gente tomar esse cuidado, porque, né, tem essa diferença também da tonalidade do cinza, tá? Tá bom. Página 54, eu acredito que é a mesma observação da questão das pinturas utilizadas, né, as cores utilizadas para a pintura da quadra. Né? No final da página 54, você também comenta, né, do material de cor cinza, né, coberto de piso de concreto. Aí também eu acredito que nessas áreas esportivas a pintura do piso possa estar influenciando. Na página seguinte, a 55, também você traz uma importante explicação, né, no segundo parágrafo aí, né, que você comenta, no dia 18 de março de 2020, foi o dia mais quente, né, do primeiro experimento, e, né, com as temperaturas chegando a quase 35 graus, né, já o dia mais frio foi dia 21 de março, então você detalha e demonstra, né, esse conhecimento e quanto que isso interfere também nos seus resultados. Agora vamos para a página 80, Tamires, mais para frente. Na página 80. São os gráficos, né, que você começa apresentando gráficos de ITU, né, de índice de temperatura e umidade, e de índice de desconforto humano para cada experimento que você realizou, certo? Eu li com bastante atenção, né, e fui lendo e fui relacionando o dia, só que eu tive que ficar contando as ondinhas, né, dá para saber, né, que você colocou, né, os horários no eixo X, né, mas eu acho que se a gente colocasse, né, em cada ápice ou dividisse em colunas e pingasse ali, né, os dias, acho que para um leitor iria agilizar essa relação, porque a gente tem essa necessidade, né, de ler o texto e de verificar ali com o teu gráfico, com o teu resultado. Acho que, não sei, é uma dica que é rápido, né, você editar esses gráficos, né, e eu acho que facilita, enriquece muito, tá? Mas, assim, opcional, isso daqui é só perfumaria, só uma coisa, assim, para agilizar a leitura mesmo, né, de quem estiver, né, acessando tua monografia, tá? Uhum. Página 89. Aqui só teve algumas, né, outras contribuições de digitação, tal, mas essa aqui eu acho que é importante mencionar, porque no começo da página 89, eu acho que você troca o estacionamento com o tamanduateí. Quando você fala aqui, né, no finalzinho da página 88, tá? No primeiro dia do experimento, né, dia 2 de fevereiro, naquela primeira curva ali, tanto a área urbanizada quanto o estacionamento atingiram um nível de desconfortável devido ao calor.
mas não foi, né? Acho que foi a área arborizada e o ponto do rio do Tamanduateí, que é linha roxa, né? Como é que eu tô só olhando? Aí fala que já o ponto do Tamanduateí seria, acho que o ponto do estacionamento. Teve um pequeno pico durante o dia que chegou ao nível de estresse devido ao calor, que seria a linha vermelha, né, do estacionamento, que ele ultrapassa um pouquinho aquela linha do 80. É isso Mas mesmo. tá bem anotado aqui, é só inverter, tá? É só nesse ponto mesmo que trocou. E assim, super justificável, porque com tantos dados chegou uma hora que, né, pode dar uma confusãozinha mesmo. Foram, né, sem contar que foram, né, 2 gráficos para cada experimento, né, e você foi avaliando cada curvinha, né, de cada dia, comparando com, né, entre eles, né, os dados e também em relação à questão das frentes, né, as mudanças, né, do tempo. É muita coisa mesmo para se analisar. E finalizando aqui, eu acho que as suas considerações finais estão ótimas, Tamires. Acho que embasam muito bem, né, o que você verificou nos teus resultados, tá? A questão da necessidade de vegetação, né, para proporcionar maior conforto térmico, né, principalmente durante os períodos mais quentes. Eu achei muito interessante você ter comparado, né, esses 2 índices e ter notado que o IDH ele apresenta, né, uma classificação mais amena, né, em relação, né, ao ITU, né, índice de temperatura e umidade. E aí isso você foi, né, verificando em cada experimento. Então, você aqui finaliza, né, que o índice que descreve melhor, né, o que foi verificado no ciclo diurno é o índice de temperatura e umidade, né. Poderia ter feito só um índice, não, você foi lá, fez 2 índices, comparou e ainda verificou qual deles era melhor para a tua pesquisa, né, legal, muito legal. Acho que é uma contribuição muito bacana, assim, sabe, para quem, né, pega o trabalho, tá? Deixa eu ver. As ilhas, né, você verificou, né, para as condições, né, que você fez as medições, que você obteve maiores, né, valores de ilha de calor às 14 horas, né, e explicou certinho, né, eu acho que tá muito bom, assim, o trabalho, considerando todo o contexto que a gente está vivendo, que eu sei que dificulta, né? Principalmente, né, trabalhos que a gente vai a campo, obter medidas. Você foi, né, em vários momentos do ano passado até no começo desse ano, você estava, né, provavelmente instalando equipamento e obtendo, né, para obter esses dados. É isso, eu queria parabenizar você, professora Maria, pela orientação, né, e a você pelo trabalho. Obrigada. Deixei